naturalmente uma coisa muito engraçada, que às vezes acontece na língua, que é, quando uma palavra nova entra, a palavra velha acomoda-se, encontra o seu espaço. Então o que é que acontece agora em português? Estou a falar de português europeu. O que é que acontece? É que dizemos gelado e sorvete ficou acomodado como o sorvete de gelo, não é? O sorvete de limão ou laranja, vá, ou morango. Isto é, sem leite. Porque os gelados italianos que apareceram nessa época eram de natas, de leite, certo? E então agora é um pouco isto que acontece. Chamamos gelado, chamamos sorvete aos de gelo e não de leite e nata. Ok, não interessa, mas é muito curioso que pode haver estas pequenas mudanças na língua, digamos, à nossa frente, nota que elas estão a ocorrer. Mas ainda não resolvemos esta primeira coluna. Como é que começa? Como é que começa o texto? Começa com uma afirmação, certo? Uma afirmação. Devo estar a ficar velho. E depois? E depois desta afirmação, o que é que nós encontramos? Encontramos 8, 9, 10 frases que servem para quê? A moda dos nomes mudou, os polícias são muito jovens, já comecei a gostar de sopa de nabiças, já gosto de chegar cedo a casa, estou cheio de rugas. O que são estas frases? Cada uma delas. Como é que interpretam isto? Cada uma destas frases, o que é que mostra? Já não gosto de futebol. Diga, Nuno. É uma enumeração daquilo que o faz entender como já está velho? Exatamente, mas uma enumeração de quê? De quê? Dos fatos. Ele afirma, devo estar a ficar velho. E depois, dos fatores que o levam a acreditar que está a ficar velho. Mas isso não se chama vetores, chama-se outra coisa. Ele diz, devo estar a ficar velho, e a seguir... São argumentos? São provas. São argumentos, claramente. Eu vou provar que estou velho. E aqui está, argumento número 1, mudaram os nomes todas as criancinhas. Número 2, eu acho os polícias uns bebés. Número 3, comecei a gostar de sopa de nabiças. Eu odiava quando era jovem. Número 4, quero ir cedo para casa. Certo? São 10, eu acho que são 10. Número 5, já não sei onde é que vou. Número 5, os desabamentos e parênteses curvos na boca. 6, 7, os retratos de criança, é um estranho. 8, deixei de me preocupar com o futebol. E há aqui depois uma evocação de como ele sabia tudo do futebol. 9, os gelados, são 9 afinal. São 9. Desinteressar-me dos gelados do Santini. De que o Dinis Machado, de cigarrilha na gengiva, achava peitorais. Dinis Machado é uma referência a um escritor português que é o mais velho do que Lobo Antunes. Bom, e então são argumentos para provar o quê? Como é que funciona a argumentação? Os argumentos provam esta afirmação inicial. Uma tese. Então este texto começa com uma tese. Devo estar a ficar velho. E seguem-se 9 argumentos, que são provas de que ele está a ficar velho, certo? Então, qual é a sequência predominante nesta fase inicial? Argumentativa? Exatamente. Estranhamente, para uma crónica, vamos dizer assim, é argumentativa, é um texto argumentativo. É como se ele dissesse a tese, estou velho, ou estou a ficar. E depois prova que isto é verdade. A partir da segunda coluna, a partir daquele se calhar, passamos à parte descritiva. Os tais cenários que ele está a antecipar da velhice. 3, não é? 3, eu diria, em gradação crescente de angústia, não é? Porque aposentado a jogar as cartas, ainda é um cenário muito social e, portanto, muito agradável. Mas metido num lar já não é, muito isolado, não é? Já sempre em pijama, numa poltrona,
O último é ainda mais angustiante, não é? Um cenário de demência, não é? O da prima que confunde as intenções do enfermeiro. E depois, depois dessa réplica, dessa pequena anedota, não é? Havia de eu ter visto aqui há 40 anos, o que é que acontece no texto? O que é que acontece? Como é que chamamos a isto que aparece uma estrutura absolutamente igual à que estava a alguma distância? Torna a aparecer a tese, não é? É a tese outra vez. Devo estar a ficar velho. Isto como é que se chama? Repetir uma estrutura no texto exatamente igual. É uma técnica de coesão chamada... Reiteração? É uma reiteração, é mais do que isso, porque é a reiteração de uma estrutura completa, de uma frase completa. A reiteração é lexical, é com palavras. Aqui é mais do que isso. É repetir uma estrutura inteira. É um paralelismo estrutural? É o paralelismo estrutural, exatamente. Temos aqui um exemplo de paralelismo estrutural com a repetição total da mesma frase. Bom, e agora nós já chamamos um nome a esta frase, já dissemos que é a tese. A tese deste texto, que tem uma dimensão argumentativa, é devo estar a ficar velho. Bom, e depois de chegarmos a esta conclusão, vamos esperar o quê? Apareceu outra vez a tese, o que é que podemos esperar? Então, a primeira tese tem 9 argumentos, é seguida por 9 argumentos a prová-lo. Mas agora reparem numa coisa, esta segunda vez que nos surge a tese, devo estar a ficar velho, imediatamente a seguir aparece ali uma locução que é muito importante, uma conjunção. Qual é? E no entanto. O que é no entanto? Ok, vamos como é que se costuma dizer, vamos à base de tudo. Gramaticalmente, o que é no entanto? É uma adversativa, não é? É, mas, porém, todavia, não. No entanto, é uma adversativa. E o que é que faz uma adversativa no nosso discurso? Quando nós usamos uma adversativa, nós alteramos a direção da argumentação. Uma contradição. Exatamente, nós fazemos um contraste. Nós fazemos um contraste, é sempre assim, nós nunca usamos um mas, ou um no entanto, ou um porém, que não seja para fazer um contraste e mudar a nossa direção argumentativa. Então, é curioso, porque ele tem uma primeira parte do texto bastante extensa a provar que deve estar a ficar velho, e agora aparece-nos aqui outra vez a tese e, no entanto, sem que me dê conta, e vai aparecer o quê? Eventualmente, nós vamos esperar outra vez argumentos, certo? Está outra vez a tese, temos outra vez argumentos. Mas aquele, no entanto, vai mudar a direção da argumentação. Certo? E agora, qual é a direção da argumentação? Ainda me acontece apalpar a algibeira à procura da fisga. Ainda gostava de ter um canivete de madrepérola com 7 lâminas, saca-rolhas, tesoura. Ainda queria que o meu pai me comprasse um espelhinho redondo. Ainda tenho vontade de escrever o meu nome depois de embaciar o vidro com o hálito. Ainda caminho pela borda do passeio sem pisar os intervalos das pedras. Ainda me apetecia que o meu avô me viesse fazer uma festa à cama. E estes argumentos são provas de quê? Agora vamos pensar. Quem é que apalpa a algibeira e tem lá uma fisga? Quem é que gosta de canivetes? Atenção que não é com 7 lâminas, agora é com 14 ou 18 ou 20. 20 habilidades, certo? Pronto, e tem que ser do exército suíço agora, hein? Tem que ser. Uma vez ofereci um ao meu filho mais velho que me disse, ok, tem muitas habilidades, mas não é do exército suíço. Eu queria um do exército suíço. Pronto, então, ao mesmo tempo eu estou aqui a tentar mostrar que
isto é muito longínquo no tempo, certo? É muito longínquo no tempo, são argumentos ao contrário, certo? A mostrar o quê? A mostrar uma extrema juventude, uma infância. É o isto ou não é isto? Mais ou menos, certo? Então, assim como no início, eu diria que não está, eu acho que não está na primeira coluna, nos argumentos, não está a palavra já. Não está, mas é como se estivesse, certo? Nas Paulas Cristinas, das Cátias, pronto, etc. A maior parte dos polícias já são mais novos, Sim. certo? Já comecei a gostar de sopa de nabiça, já me apetece voltar cedo para casa, certo? Já não ligo ao futebol, já estou desinteressado dos gelados italianos. Pronto. E agora o que é que temos aqui? Agora temos ainda, em cada expressão, ainda apalpa o bolso à procura da fisga, ainda queria o canivete de madrepérola com 7 lâminas, etc, etc. Ainda queria que o meu pai me comprasse na Feira de Nelas. A família do Lobo Antunes passava as férias na Beira, certo? Na Beira. Pronto. Feira de Nelas. Quem é que sabe onde é que é Nelas? Eu. Petra, diga lá. É perto de Viseu, não é? Mangualde. Eu sou de Mangualde. Mangualde, exatamente. Então a Feira de Nelas é muito perto, certo? Sim. Pronto. E vê-se que na sua infância, Lobo Antunes estagiava na região de Mangualde, justamente. Portanto, era um sonho dele que eu ir à Feira de Nelas com o pai e ter um canivete, não é? Ai não, não é o espelhinho redondo com a fotografia da Ivone de Carlo em fato de banho. Qual é o rapazinho que agora quer uma atriz em fato de banho no espelho? Certo? Ivone de Carlo é dos anos 40, 50. Portanto, isto é muito lá para trás. Isto de embaciar o vidro e escrever o nome é tipicamente uma coisa que as crianças fazem, e claro, os adultos também, que é o que ele está a dizer. Andar pela bordinha do passeio sem pisar os riscos, o avô fazer uma festa, quando já estávamos deitados, e resolver os hieroglifos. Pronto, aqui é outro pormenor anedótico. Os almanaques da Bertrand, é a senhora Dona Maria Fernandes da Costa, e ela faz as palavras cruzadas, dizendo grande escritor português, infelizmente já falecido. E vemos General Fernandes da Costa. Portanto, ela põe alguém nas palavras cruzadas que lhe é muito chegado. Bom, não sei quantos são aqui, são 8 argumentos ou 9, a dizer o quê? A dizer o contrário, certo? A dizer estou na pequena infância. Agora, o texto introduz esta série de argumentos a referir aspectos da pequena infância com aquele no entanto, certo? E depois é muito visível o ainda, não é? O ainda acho que aparece muitas vezes. Não os contei, mas... São 8. 8 aindas. E estes 8 aindas, o que é que estão a fazer? Estão a defender uma outra tese. E qual é esta outra tese? Está no fim do texto. Esta outra tese, esta nova tese, certo? Sou um menino cujo envelope se gastou. Portanto, esta tese, sou um menino, reparem, é mais forte ainda, não sou um senhor de idade que conservou o coração menino. Não, nada disso. Eu sou um menino, o envelope é que se gastou. Portanto, esta parte terminal do texto tem uma estratégia argumentativa também, não é? Argumentativa, mas a tese é negada, é sobretudo a partir deste no entanto. A partir do no entanto, desaparece aquele já da primeira coluna, já faço isto, já gosto disto, já não sei o quê, já tenho rugas, e aparece este ainda repetido
a introduzir argumentos de sentido contrário, argumentos que provam a extrema juventude de espírito, não é? A extrema juventude de espírito. Agora, há um aspecto da coesão que eu gostaria de referir desde já, porque certamente estão a notá-lo há muito tempo. A coesão referencial. Estão recordados de como é que nós definimos a coesão referencial? É a relação do texto com o que está mencionado no texto. Eu presumo que para leitores com menos de 20 anos, não é? Ou 20 anos, algumas referências são difíceis. Ou não acharam isso? Não acharam que algumas destas referências são difíceis? Porquê? Porque elas portanto, são referências a um outro tempo, a uma outra época distante. Certo? É curioso que nós temos o início dos anos 60 na primeira coluna, uma série de referentes do início dos anos 60, e notamos isso no nome dos jogadores de futebol. O nome dos jogadores de futebol que estão aqui referidos são do início dos anos 60. Alguns deles de uma famosa seleção nacional de 66, certo? Que no Campeonato do Mundo, lembram-se dessa seleção? Lembram-se? Eu não digo lembram-se. Têm conhecimento de que esta seleção de 66 alcançou o... Só perdeu uma vez, só perdeu um jogo. Ok, eu era minúscula e não sei se me lembro, mas só perdeu com o campeão do mundo, que foi a Inglaterra, nesse ano. Só perdeu em Londres, em Wembley, com a Inglaterra, que depois ganhou o campeonato, não é? E Portugal ficou em terceiro lugar, honroso terceiro lugar, etc, etc. Bom, já agora, alunos brasileiros, ganhou ao Brasil, que tinha o Pelé, meu Deus, Portugal ganhou ao Brasil e o Brasil tinha o Pelé. Pura sorte. Não foi pura sorte, foi o Eusébio, que marcou 3 ou 4 golos. Bom, vamos deixar isto. Eu estou a tentar referir o quê? Que a coesão referencial se torna difícil para jovens de 20 anos, certo? Como vocês estão, ou de menos de 20 anos. Porque os referentes, como destes jogadores de futebol, e como aparecerem gelados italianos pela primeira vez na vida, isto não é o mundo dos leitores com menos de 20 anos, certo? Não é esse mundo, é outro mundo. Mas esse mesmo facto, não é, de não conhecermos alguns referentes, mostra que eles são antigos e que ele deve estar a ficar velho, certo? São mais um argumento de que ele deve estar a ficar velho, porque estes referentes são do início dos anos 60. Curiosamente, na terceira coluna, no final do texto, ora notem, os argumentos são ainda mais antigos. Isto é anos 50. A Ivone de Carlo, de fato de banho, num espelhinho, é anos 50. Os canivetes dos rapazinhos terem madrepérola e 7 lâminas, isto é antiquíssimo, certo? Porque se for um jovem do século XXI, como eu estava a tentar há pouco referir, já não se contenta com 7 lâminas, quer que ele tenha 18 ou 20, etc. E não quer que seja de madrepérola, coisa mais pirosa, não é? Que coisa mais horrível, um canivete ter madrepérola. Bom, e se calhar rapazinhos irem à Feira de Nelas também já não está na moda. Não sei, Petra, o que é que acha a Feira de Nelas? Já foi à Feira de Nelas? Já algumas vezes. É uma feira normal. Dizem que antigamente era uma coisa muito importante, mas agora
Também porque as pessoas começaram a deixar de ir. A desvalorizar. Estamos a imaginar que era, a que está aqui no texto, era a tal coisa muito importante. Era um evento muito importante, porque estamos a falar dos anos 50, penso eu. Mesmo estes almanaques da Bertrand, isto já não é do meu tempo. E pronto, aqui na terceira coluna há muita coisa que é difícil para mim, para mim, com a minha vetusta idade. Portanto, é difícil encontrar estes referentes. E mesmo os livros da primeira coluna também não são bem da minha idade, são um bocadinho para trás. E é claro que há aqui argumentos universais. Há argumentos universais, ficar com os parentes à volta da boca é universal, de velhice, não é? Gostar de ficar em casa, ou portanto, ter outros hábitos, outros gostos, isto é uma coisa universal. São argumentos que qualquer um pode aceitar, como um sinal de velhice. Bom, então, resposta final. O que é que achamos em termos de sequência textual, de estrutura textual do texto da velhice? Tem pelo menos, diga Inês. O principal é argumentativo e depois usa definições também para provar, não? Portanto, a primeira coluna, assim, falando do texto tal como ele aparece portanto, na imprensa, a primeira coluna e a terceira têm estrutura argumentativa. Portanto, a primeira e a terceira. E nos dois casos há uma tese e argumentos, não é? Argumentos que tentam provar essa tese. O que é interessante é que elas fazem uma espécie de um espelho. E com aquele, no entanto, ele virou a tese, não é? Virou a tese ao contrário, digamos assim, e argumenta ao contrário, mostrando que ainda é um menino, ainda há muitos sentimentos da infância. Bom, o centro do texto é descritivo, portanto, são os tais cenários da velhice que nós conseguimos ver que o angustiam. Porque uma coisa é o estar a ficar velho, que não tem grande importância, digamos assim, e estes cenários, os três sucessivos de um pouco desocupado, internado, solitário e isolado num lar, e um pouco demente, são muito angustiantes. E sucessivamente isto pode acontecer, isto vai acontecer, não é? Bom, eu diria que é tranquilizador pensar que ele continua a escrever, já passaram estes anos todos, e continua a escrever, mas, por exemplo, desligou-se da editora, que estava ligada há muitos anos, ou há aí umas cenas, pronto, pode haver alguns aspectos agora de uma extrema velhice que são inquietantes, não é? A zanga com a editora. Bom, então, coesão agora. Notaram, nós só falamos de uma coisa, só falamos de que há uma repetição de uma estrutura, não é? Há algum paralelismo estrutural. Porquê? Porque ele tem um momento inicial argumentativo e quando volta a aparecer a mesma estrutura, devo estar a ficar velho, é outro momento argumentativo. Portanto, o texto o paralelismo estrutural é para mostrar, eu já tive ali uma parte no início argumentativa e agora tenho aqui outra. Portanto, há de facto paralelismo no texto. Não é só a frase. Não sei se notam isso, não é só a frase. A frase está repetida em paralelismo estrutural. Devo estar a ficar velho, devo estar a ficar velho. Mas também se repete depois toda a estrutura, por ali fora. Na primeira coluna, não sei quantos argumentos, 9. Na última coluna, não sei quantos argumentos, também 8 ou 9. Então, o paralelismo estrutural é mais forte do que a simples repetição da frase. Ou não concordam? Também há paralelismo porque ele está a repetir a sequência. Está a repetir a sequência argumentativa. Certo? Também já falei da coesão referencial, que pode às vezes pôr um problema ou outro porque não conhecemos o referente. Não conhecemos o referente.
Mas, em princípio, não há nada que não se perceba neste texto. O que é que acharam? Houve alguma coisa neste texto que de facto não percebessem? Ou que alguém diga, Lucas, aí é outro problema. Não, não há nada. Não há nada. Pronto, então, em princípio, a coesão referencial acaba por funcionar. Mesmo tendo referentes que são distantes no tempo para nós. Certo? E provavelmente é mais perceptível para mim alguma parte destes argumentos, porque eu também acho que os polícias parecem crianças e etc. Portanto, há aqui algumas coisas que eu já consigo perceber melhor. E nós lemos de maneira diferente, conforme somos, não é? Por exemplo, o facto de ele dizer a maior parte dos polícias são mais novos do que eu, fez-me imediatamente pensar, porque eu sou mulher, quem eu acho muito, muito jovem é as grávidas. As grávidas são crianças agora. Assusto-me olhar para as jovens grávidas. Claro, isso não faz sentido para o Lobo Antunes, ele é homem, mas é claro que elas têm a mesma idade que eu tinha. Não é? Quando por lá passei, umas vezes, mas para mim agora é aflitivo pensar, tão jovem, como é que pode ser? Olha, já vai ter uma criança. E isto é um sinal de velhice, é um sinal de que a pessoa está de facto velha, porque não nota que está tudo normal, está tudo normalíssimo. Bom, outros aspectos da coesão. Outros aspectos de coesão que tenham notado neste texto. A coesão gramatical, as ligações entre as frases, parece que está tudo a funcionar. Não há aqui nada de irregular, acho eu. Ou notaram qualquer coisa de irregular? Eu, por acaso, só falei do texto todo, só falei do no entanto, porque ela é muito importante. Porque é uma ligação gramatical muito importante. Porque orienta a argumentação em sentido contrário. Mas há outros, não é? Há outros introdutores. Olha, há estes se calhar daqui a pouco, as disjuntivas, ou jogar sueca, ou interno monolar. Este futuro, quando eu der por mim, portanto, isto é um futuro em relação ao que ele está agora. E este outro futuro, reconhecerei o meu lugar, serei como aquela prima. Portanto, há aqui, literalmente, dobradiças, não é? Não sei se o termo dobradiças é bom, mas a ideia é que os textos estão organizados, não é? E há momentos em que a estrutura se vê. Nem há muitas... Reparem que o início do texto tem frases somadas, não tem conectores, pois não? Não tem conectores. Se tivesse, era já, mas não tem. Não tem nenhum conector. São frases somadas, umas às outras, sucessivas. Alguém disse uma enumeração, não é? É uma enumeração de argumentos ou provas. A segunda parte argumentativa tem um elemento conector, que é o ainda. Não há dúvida que tem repetidamente ainda me apetece, ainda gostava, ainda queria, ainda tenho vontade, pronto, ainda me apetece, pronto, etc. Então, se for preciso fazer um comentário sobre a coesão de um texto, notem que muitas vezes é explicitar o que está à vista. Muitas vezes os estudantes dizem, mas para que é que eu vou falar disso? Isto é evidente. Claro que é evidente, mas numa análise nós tornamos explícito o evidente, certo? No fundo é mostrar que vemos a estrutura. Neste caso, dizer, eu noto que na parte inicial há uma repetição somatória de frases, como se fosse a enumeração dos argumentos, na parte final noto a repetição deste conector, ainda, por aí fora. Eu chamaria muita atenção para este, no entanto, porque ele é importante na estrutura. É importante na estrutura porque nós vemos que é quando esta tese
vai ser virada ao contrário. Vai haver aqui uma espécie de... É uma espécie de contra-argumentação, não é? Cada um destes aindas é um contra-argumento em relação ao início do texto. E eu tenho a impressão que o número é igual. O número de argumentos do início do texto e o número de ainda, portanto, que introduz contra-argumentos, é praticamente idêntico. Na verdade, este texto é simétrico. É quase simétrico. A primeira coluna e a terceira são simétricos na construção. São argumentos de sentido contrário. E a parte central do texto é descritiva. Claro, descrição ao serviço da argumentação da tese, devo estar a ficar velho. Portanto, são argumentos. Porquê? Porque se me falta pouco tempo para eu ficar aposentado, metido no lar e demente, se falta pouco tempo, então, de facto, eu estou a ficar velho. Esta descrição também está ao serviço do argumento. Bom, lexicalmente, encontraram alguma coisa de particular na coesão lexical? Casos de sinonímias, antonímias, reiteração de palavras. Nunca é impossível encontrar relações de coesão lexical. É uma questão de começar a ler o texto por aqui fora e é fácil encontrar alguns elementos lexicais que estão em relação com outros. Olhem, por exemplo, aquela parte anedótica da prima idosa tem alguma coesão lexical que é interessante. Eu acho que, aliás, já tínhamos falado na última aula que há aqui uma relação entre telefonia e rádio. A enorme telefonia à cabeceira e rádio. E depois uma, também muito importante, entre rádio e nádegas ao léu. Porque nádegas ao léu, nós fazemos aqui a relação lexical com rabo e não com rádio. Portanto, há aqui umas relações lexicais que são interessantes na economia do texto e que permitiram a anedota. Senão não permitia a anedota. Se não tivesse aqui este lindo rádio atrás, não dava para fazer a anedota. E claro que há aqui uma construção. Nós sabemos que ela é orgulhosa, é coquete. Porquê? Porque ela era muito bonita. Temos o outrora bonita. E porquê é que ela ouviu tudo errado? Porque ela está surdíssima. Então, o termo surdíssima e bonita ajudam a perceber aquele episódio, não é? Nós percebemos aquele episódio no contexto dela ser outrora. A própria palavra outrora atira para onde? Atira para a antiguidade. Outrora bonita quer dizer que foi há muitos anos que ela foi bonita. Bom, então já vimos alguma coisa sobre como se pode determinar uma sequência de um texto. Eu costumo dizer que, à partida, nunca devemos pensar que um texto é predominantemente isto ou aquilo. Por exemplo, às vezes noto que, até pelo próprio nome crónica, há alguma tendência para dizer isto é narrativo. E não é. Não é à partida narrativo, porque as crónicas não têm uma sequência predominante, certo? Não são, como é que se chama isso? Um género codificado? Crónica não é um género codificado, então o cronista escolhe a estrutura que quer, portanto, na sua crónica. Por exemplo, uma notícia é narrativo ou um texto de opinião é argumentativo, mas aqui nós já vimos uma crónica narrativa, claro, completamente narrativa, que é o texto que está antes deste, depois que o verão termina, é quase integralmente uma narrativa. Tirando a primeira frase, não é? Se tirarmos aquela primeira frase, foi neste verão, aqui é este texto, não é? Se tirarmos a primeira frase, foi neste verão, a partir daqui é narrativo. Com todos os ingredientes da narrativa, certo? Personagem, ação, desenvolvimento e conclusão. Pronto, e agora este que temos aqui
já vimos logo no início um texto que era expositivo, mas depois tinha uma pequena narrativa. É a língua que nos constrói, é um texto expositivo que tem uma pequena narrativa introduzida no fim, com um caráter de narrativa, um pouco também um episódio, um pouco anedótico também, não é? Um pouco anedótico, um pouco que nos faz rir, não é? Pelo menos sorrir. E agora temos aqui esta, que é de estrutura predominante argumentativa. Ela digamos assim, tem um esqueleto argumentativo com eu diria que a parte descritiva é um grande argumento da velhice. E qual é o grande argumento? É que ele está perto disto. Ele está perto disto. Portanto, ele diz daqui a pouco. Daqui a pouco. Portanto, ele diz, mas onde é que está? Quando o der por mim. Isto é daqui a pouco tempo. Então, esta parte descritiva, no seu todo, também é um grande argumento, porque ele está a ficar velho, porque ele já está perto destes cenários, certo? Sim, e também porque provavelmente estas coisas são coisas que pessoas mais novas até nem reparam à sua volta, e o facto de ele reparar nelas também quer dizer que ele está a aproximar-se disso e que já está a ficar velho. Porque é uma Exatamente. E é nesse sentido, Inês, que eu acho que, em certa medida, esta parte central descritiva é um grande argumento de que ele está a ficar velho. Como diz, porque ele repara nisto, certo? E se calhar até lhes conto isto. Este texto não tem grandes problemas com os estudantes de técnicas de comunicação, mas eu dou uma unidade curricular sobre texto e a expressão no texto. Na Universidade Sénior, a Universidade do Porto tem uma Universidade Sénior, não sei se sabem, chama-se PEUS, Programa do Ensino Universitário Sénior. E no PEUS eu dei uma vez este texto, só uma vez, nunca mais. Nunca mais, eles ficaram em angústia. Ficaram em angústia porque todos eles sentiam extremamente esta parte central, como diz a Inês, eles pensavam muito nisto. Enquanto um leitor jovem lê e, quando muito, pode apreciar, e por isso que eu tenho aqui este texto, pode apreciar a estrutura. Este é um texto muito bem estruturado. É um texto bem estruturado e coeso, e não tem problema. Agora, eles tiveram dificuldade em apreciar o texto porque isto era muito próximo para eles. Então, eu só uma vez dei este texto aos estudantes do programa universitário para séniores, porque claramente vi que eles estavam angustiados com o texto. Mas olhem, eles não tinham problema nenhum com os referentes dos anos 50 e 60, nenhum, sabiam aquilo tudo. Conversaram imediatamente onde é que havia no Porto a gelataria e os gelados, esta aqui é Lisboa, não é? Ele está aqui a falar dos gelados de Lisboa. Eles sabiam onde era no Porto a gelataria dos gelados italianos que tinha aparecido. E sabiam tudo, sabiam estes jogadores todos, os atores. Há aqui um ator, na segunda coluna, segunda linha, o Victor Mature dos estádios. Portanto, coluna era um jogador muito feio, muito feio, chamava-lhe o monstro. Não é? E uma vez ele disse que era como aquele ator, o Victor Mature, que era... há sempre um ator que é o feio sexy. Pronto, este Victor Mature era... Olha, se querem que diga, não sei quem é agora. Não sei quem é agora. Houve uma época em que eu achei que o feio mais sexy era aquele Willem Dafoe. Willem Dafoe não conhecem, não sabem quem ele é. Olha, pronto. Conheço, ele fez Homem-Aranha, ele também faz o Van Gogh num filme biográfico. Exatamente. E não acha que ele é feio, mas tem alguma piada? Ou não? Acha só que é feio? Eu entendo a questão do charme que você vê, porque minha mãe gosta muito de homens mais velhos, então ela sempre fala comigo sobre. Então eu consigo enxergar, mas de fato não é o meu tipo. Depois este Victor Mature, nem em sonhos é do meu tempo, mas houve depois o Charles Bronson. Charles Bronson, não sei se tem alguma ideia dele,
feíssimo, mas era muito engraçado, na sua fialdade, era muito engraçado. E eu acho que mais recentemente o Willem Dafoe preenche este sítio, este espaço. É feioso, mas tem um certo tal charme, que se diz a Domitila. Pronto, mas quando os meus séniores viram aqui isto, fartaram-se de conversar. Até um deles, até a Ivone de Carlo, sabia. Esta do espelhinho. O espelhinho. Bom, portanto, a coesão referencial depende da idade do leitor, em relação a este texto, não é? Este texto sobre a velhice funciona do ponto de vista coesivo, em termos referenciais, se calhar melhor para pessoas mais idosas, certo? Melhor, mas foi uma má experiência, só uma vez usei. Professora, vou só adicionar aqui um ponto. Em relação à angústia que a professora estava a falar, a última vez que senti isso foi quando um amigo meu me disse: já reparaste que houve um dia em que foi a última vez que saíste para brincar? Nunca tinha pensado nisso, Nuno. Eu... É verdade. Há um momento que deixamos de brincar, é verdade. Exato. Foi a última vez que eu saí para jogar a bola ou para brincar, não é? Isso é um sinal de... O último momento em que os nossos pais pegam... Diga? Ou aquele último momento em que nós adormecemos no sofá e os nossos pais passam-nos a acordar em vez de pegarem nós e pôr-nos na cama. Exatamente. É isso. Lembro-me disso. Ficamos, exato, já não conseguem levar-nos. E é outro sinal de envelhecimento. Claro, ainda muito cedo, o Nuno diz, isso é muito cedo, ainda são jovens, mas de facto deixaram de sair para ir brincar. E os pais já não conseguem levar ao colo para a cama. Lembro-me disso com os meus filhos. E foi um mau momento também para mim, de envelhecimento, certo? Pronto, a gente habitua-se a tudo. Até se habitua a eles fazerem, como é que é? 35 ou 36, a gente habitua-se a tudo. Mas não tem piada. É um sinal de envelhecimento muito grande. Portanto, os filhos que já têm determinada idade e que já não conseguimos pegar neles, portanto, é outro sinal de envelhecimento. Bom, mas basicamente, porque é que eu costumo ver este texto? Porque do ponto de vista estrutural, eu acho que ele é interessante. Acho que está bem estruturado, bem encaixado e por isso que funciona. É um fenómeno que, com certeza, já devem saber, na vossa experiência, quando um texto está bem escrito e bem estruturado, funciona. Lê-se bem, não há nenhuma dificuldade de compreensão e isso também é bom, não é? Há aqui um outro texto, eu vou avançar, há aqui um outro texto do Lobo Antunes, só estão 2, ele tem milhares e milhares de crónicas, não é? Tem 7 volumes de crónicas, mas está aqui um outro texto, que é outra crónica. Deixa-me mudar-me isto, que está um bocadinho de lado. Pronto. Este texto, a propósito de ti, é uma outra crónica do Lobo Antunes, que também tem uma estrutura interessante. Pronto, nós agora não vamos ver isto, vamos avançar para outro tipo de estruturas, mas se quiserem podem lê-lo e ver o que é que acham tanto da estrutura sequencial desta crónica a propósito de ti. É uma crónica com um mundo interessante. Há muitas crónicas do Lobo Antunes que pintam, digamos assim, um mundo suburbano, periferia da cidade de Lisboa, portanto, um mundo periférico. Aliás, aqui neste texto vê-se muito bem, porque ele refere mesmo locais que são na periferia de Lisboa, certo? Por exemplo, está aqui Almada, o Feijó, o Prior Velho, pelo menos estas 3 referências, Almada, Feijó, Prior Velho, os barcos, o ferryboat, há aqui uma referência ao ferryboat na segunda parte. Bom, isto mostra que são locais na periferia de uma grande cidade, que é a cidade de Lisboa. E muitas crónicas dele pintam um mundo suburbano da cidade de Lisboa. É muito interessante,
que ele tem uma extraordinária capacidade de pintar esse mundo por observação. Não é o mundo dele, é engraçado, não é o mundo dele é absolutamente médio alto burguês, não tem nada a ver e, no entanto, a perspectivação que ele faz deste mundo é muito boa. Bom, então vou avançar, para já não vamos ver este texto, se alguém depois tivermos interesse em ver este texto, depois vemos. Eu agora queria passar para um outro tipo de texto, que está aqui a seguir, e tenho que o virar outra vez, desculpem lá, isto tem que... este não deixa mudar a direção, engraçado. Não me deixa, tem que ficar apenas para o ar. Mau. Não é este que eu quero. Já está. Já está bonitinho. Nós temos aqui dois pequeninos textos, ambos da Sofia de Melo Breiner, e ambos dos contos exemplares. Eu estava à procura da referência, desculpem lá. Está aqui. Ambos dos contos exemplares da Sofia de Melo Breiner, e são textos que nós vamos ver. Estes pequeninos excertos são sequências descritivas. Um deles, aliás, por este nome, não é? Mónica, Retrato de Mónica, nós vemos imediatamente que o tema-título, lembram-se de vermos isto, as sequências descritivas têm um tema-título e esse tema-título geralmente é depois dividido em aspectos diferentes. Há uma aspectualização. Neste caso, nós ficamos à espera de um retrato de uma pessoa, certo? E este Homero, um bocadinho enigmático, mas depois há aqui um segundo, começa narrativo, reparem, verbo no imperfeito, quando eu era pequena passava pela praia um velho a quem chamavam o Búzio. Esta primeira frase é narrativa, ninguém duvida, certo? Tem os verbos todos no imperfeito e é claramente uma narrativa da infância. Depois o Búzio é retomado e vai ser descrito. E o Búzio, reparem, se nós quisermos dizer qual é o tema-título, o tema-título é um objeto do mar, não é? É um objeto do mar, que até se diz que quando pomos um búzio no ouvido, conseguimos ouvir o mar, não é? Um objeto marítimo. Bom, e depois a descrição, vamos ver, se calhar não hoje, mas mais tarde, é a descrição de um objeto do mar. Literalmente a descrição de um objeto do mar, tal como o nome Búzio nos faz pressupor. Nós imediatamente esperamos que haja aqui uma descrição de um objeto marítimo. E é o que está aqui no texto. Bom, mas vou passar a uma coisa mais antiga, mais clássica, se calhar não quero dizer mais antiga, e mais clássico, não pode ser mais clássico do que o Almeida Garrett. Pronto, Almeida Garrett é um escritor clássico e, portanto, nós podemos esperar que ele faça uma descrição clássica. E é exatamente isso que eu queria ver agora convosco, uma descrição clássica. O texto começa com a palavra Laura, que se nós pensarmos que este é que é o tema-título, qual é a classe? Qual é a classe que imediatamente nós construímos quando vimos Laura, não é? Nós vemos Laura e pensamos qual é o objeto da descrição. Neste caso, qual é? Uma mulher. É natural que construímos a classe aspectual mulher e vamos ficar à espera de uma descrição deste objeto, desta classe mulher. E, de facto, o texto é assim. Como é normal numa descrição clássica, é exatamente isso que nós temos. Mas reparem, é uma descrição que começa na negativa. É muito interessante, porque diz, não era alta nem baixa. Portanto, é uma descrição pela negativa. Já agora, se não era alta nem baixa, como é que ela era? Domitila, diga lá. Eu vejo muito pouco, eu só consigo ver 3 ou 4. Eu só pensei, então ela tem uma altura mediana, né? Dependendo de onde ela é, vai ser 1,60 m, 1,50 m. Exatamente, Domitila. O que nós construímos com não era alta nem baixa é imediatamente mediana, certo? Mediana. Agora reparem, portanto, isto é a altura. Depois vem o quê? A estatura.
Era forte sem ser gorda, delicada sem magreza. E agora? Forte sem ser gorda, delicada sem ser magra. É literalmente um corpo normal, né? Não é um corpo padronizado para nenhum dos extremos. Não há extremos nesta descrição. Já temos aqui um dado muito importante. Não há extremos. Esta descrição justamente evita os extremos e, ao evitar os extremos, tornamos... Qual é a palavra que construímos? Não é alta nem baixa, disse a Domitila, é mediana. E agora? Forte sem ser gorda, delicada sem ser magra. Qual é a palavra que nós podemos dizer? Por acaso, já arriscou uma palavra. Normal. Já disse. Normal. Numa norma, não é? Numa norma. Então, a nossa descrição agora está assim. Ela não é alta, nem baixa, nem gorda, nem magra. Nem alta, nem baixa, nem gorda, nem magra. Certo? É aquela coisa que se diz a brincar, antes pelo contrário. Nem alta, nem baixa, nem gorda, nem magra, antes pelo contrário. Pronto, então... Professora, a gente pode falar... Diga-nos. Pode falar esbelta, de repente? Pode ser. Pode ser. Pode ser isso, esbelta. Mas atenção, porque esbelta atira para magra. Atira para magra. É verdade. É muito difícil. Até a palavra que está dentro de um padrão. Outra hipótese? Está dentro de um padrão que é isso, outra vez. Já disseram normal, norma, padrão. Portanto, há aqui qualquer coisa que não tem nenhum extremo. Está no padrão, está na norma. Certo? Não é gorda nem magra. E, no entanto, diz-se que ela é forte e é delicada. Há aqui alguns adjetivos, mas não é gorda nem é magra. Pronto. Agora, o aspecto que vem agora a seguir é os olhos. Nós ficamos à espera de saber como é que são estes olhos. E há várias propriedades. Mas agora temos um aspecto, e neste aspecto há várias propriedades. Temos a cor, não é? A cor. E a cor é cor de avelã. Avelã, cor é um castanho claro, não é? Um castanho muito clarinho. Pronto, então cor de avelã, mas depois este cor de avelã está adjetivado 3 vezes. Diáfano, puro, aveludado. Portanto, a cor dos olhos é diáfano, pura e aveludado. Pronto. Claro que se calhar não é a cor, é os próprios olhos. Não é? Há aqui um mecanismo. Há aqui um mecanismo, uma figura, que na realidade não é a cor, que é diáfano, puro e aveludado, são os olhos, são assim. E diz-se mais destes olhos, que são grandes, que são vivos e cheios de tal majestade, quando se iravam, e de tal doçura, quando se abrandavam. Pronto, que é difícil dizer quando eram mais belos, e cá está outra adjetivação, belos. Certo? Então, cor de avelã, castanho clarinho, diáfano, puro, aveludado, grandes, vivos, majestosos às vezes, e doces outras vezes, sobretudo belos. Pronto, está claro este aspecto? Os olhos da Laura. Depois temos o cabelo. O cabelo. E agora, há aqui coesão referencial, porque ele remete para trás. Remete para a cor dos olhos, quase da mesma cor. Portanto, nós já temos ali atrás a cor castanho claro, muito claro, não é? Avelã é um castanho muito, muito claro, e ele agora diz que é quase desse castanho muito claro, mas são loiros, portanto, reflexos doirados vacilantes. E o que é que acontece com esses reflexos doirados? É que são resplandecentes, ou antes, relampejantes. Mas a espaços, não era sempre, nem em todas as posições da cabeça. Pronto, então, a Laura é uma loira de olhos castanhos. Ficamos a saber qualquer coisa, certo? Pronto. Há também aqui umas figuras, pronto, porque naturalmente estes reflexos resplandecentes ou relampejantes é como se ela tivesse o quê? Uma auréola na cabeça, não é? É como se fosse uma auréola na cabeça, não acham?
um cabelo que resplandece, que é como relâmpagos. Quem é que tem? Quem é que tem uma auréola na cabeça? Ou relâmpagos à volta da cabeça? Anjos. Diga. As rainhas. As rainhas, diz o Vítor. Os santos. Os santos. E alguém já disse, relâmpagos à volta da cabeça? Quem é que tem? Vamos imaginar. Os deuses. Os deuses. Então, Laura está a ser atirada para a categoria onde estão as rainhas, os santos, os deuses. Está a ser atirada para outra categoria. Não sei se notam, está a ser... falamos de uma coisa que acontece às vezes nas descrições, que é reformulação. E nós todos, na primeira frase, dissemos, Laura, isto tem que ser uma mulher, é uma mulher. Mas pode haver reformulações. Pode haver uma reformulação, certo? Pronto, e esta coisa dos relâmpagos fez-me confusão desde a primeira leitura. Então chegamos à cabeça. É o próximo aspecto, não é? É o próximo aspecto. Uma cabeça pequena, modelada no mais clássico da estatuária antiga. O que é que isto quer dizer? Uma cabeça como os modelos mais clássicos da estatuária antiga. Quem é que interpreta este referente? Está comparando ela com as estátuas gregas. Exatamente, está a ser comparada com as estátuas gregas. Não há dúvida, está a comparar com as estátuas gregas. Esta estatuária antiga é clássico, classicismo, ok, grego primeiro, depois até também romano, não é? Greco-romano, mas não há dúvida que está a compará-la com as estátuas as estátuas gregas. Pronto, então, e poisada sobre um colo de imensa nobreza que harmonizava com a perfeição das linhas dos ombros. Pronto, então temos aqui o pescoço da Laura, não é? O pescoço muito nobre. Outra vez aqui um referente. Quem é que é nobre? Quem é que é nobre? Normalmente. Vítor, então as rainhas. Não disse as rainhas? São as rainhas. Então, a imensa nobreza, um colo de imensa nobreza, aponta para, outra vez, rainhas, mas também temos aqui a ideia das estátuas gregas. E as linhas dos ombros muito perfeitas. Vamos avançando e temos agora a cintura. A cintura. E reparem que logo no início alguém disse, com toda a razão, evita extremos. Evita extremos. Mas agora dizemos, temos aqui breve e estreita. Isto é um extremo. Cintura breve e estreita. Isto é um extremo. E o que é que acontece a seguir? Ele deixa ficar o extremo, breve e estreita? Não, porque ele coloca mais sem exagero, então continua sendo uma Exatamente, cintura ele põe breve, aqui, só que não extrema. Exatamente, mas este mas tira imediatamente o extremo. Como nós dizíamos há bocadinho no outro texto, um mas vira a argumentação ao contrário. Então ele diz breve e estreita, mas sem exagero. Quer dizer, não é assim tão breve e estreita como isso. Não é tão breve e estreita, certo? Pronto. Via-se que o era assim por natureza. Portanto, ela era naturalmente elegante, não é? Breve, com a cintura estreita, sem exagero, mas era assim naturalmente, sem a menor contrafeição de arte. Então, qual era a arte? Qual era a arte de pôr as cinturas muito estreitas? A nobreza. Como é que era? A nobreza. Não. Qual era a técnica? Não era só a nobreza, toda a gente fazia. Eu acho que talvez o corset, que Isso deixava, mesmo. que apertava a cintura das que mulheres. no nosso português se chama um espartilho. Espartilhos. Um espartilho, como está a dizer a Petra. E como é que se chamam? Usam o termo francês? Corselet, mas espartilho também tem no É a Brasil. palavra francesa. É a palavra Sim. francesa. Corset, corselet. Portanto, eram Também não pode ser feitos. Também não pode ser corpete. Corpete também pode ser. Mas eu acho que o termo mais antigo, se calhar, era espartilho. Era feito de barbas de baleia. Eram feitos de barbas de baleia
e era preciso 3 pessoas para meter a pobre mulher lá dentro. Eram 3 pessoas a empurrá-la lá para dentro e a apertar os fios para ela ficar com a cintura estreita. E o que é que acontecia? Isto é o século XIX, não é? O que é que acontecia? Elas tinham tão pouco ar que desmaiavam. Aqueles desmaios das meninas do século XIX era porque não tinham oxigênio suficiente. Estavam de tal maneira apertadas naqueles ridículos espartilhos que era por isso que elas desmaiavam. Claro, os poetas românticos dizem que era por outro motivo, mas o único motivo era tão apertadas que não conseguiam respirar. Certo? Pronto. E desculpem-me se estraguei o romantismo todo de alguns textos, mas elas não desmaiavam por serem seres etéreos, era porque não tinham oxigênio que ser no cérebro. Bem, não era o caso da Laura. Também podíamos juntar aqui ao romantismo, talvez elas vissem o humor delas e ficassem sem ar. Claro, a ideia é essa. Mas eu acho que o Corsi ajudava a ficar sem ar quando via um amor, porque não é todo mundo que é apaixonado vai desmaiar. Eu também acho. Exatamente. Eu também acho. Acredito que elas ficassem fora de si quando viam os amados, etc. Acredito. Mas a falta de oxigêniozinho no cérebro também ajudava. Oh, professora, eu tenho... eu, por acaso, tenho bastante curiosidade sobre os espartilhos e essas coisas todas. E a concepção de que todas as vezes que as mulheres usavam espartilhos apertavam muito, não é verdade. A maior parte das vezes elas só faziam isso para aí umas 2 ou 3 vezes por ano, porque é muito mau para as nossas costelas e tal, então pode causar danos graves. Então o que acontecia era elas só apertavam mesmo muito em situações mais especiais, só que depois também havia Margarida, a romantização dos homens. E era nessas situações que elas desmaiavam e iam para o lado. Mas professora, havia festas quase todas as semanas, era mais tipo um baile real ou qualquer coisa assim. Claro. Mesmo situações muito especiais. Eu estou a exagerar anedoticamente, mas a verdade é que não posso deixar de pensar que alguns daqueles desmaios não eram românticos, era simples falta de oxigênio. Sim, não, e depois o facto de serem os homens a escrever sobre isto, a maior parte dos homens não sabia como é que as mulheres se arranjavam, não é? Claro. Então também queria eu acredito que aquela imagem que eu disse é anedótica, portanto que eram 3 pessoas a metê-las todas lá para dentro e a apertá-las, não era provavelmente a realidade, a não ser de vez em quando. Bom, então, onde é que nós íamos? Íamos na cintura, exatamente, na cintura breve e estreita, mas na Laura era naturalmente assim, não é? Portanto, não era por causa do seu corpeto, do seu espartilho que ela estava assim. Depois, o pé. Curiosamente, uma das características é o pé. Uma das características era o pé. Como é que era o pé? Ele começa logo por dizer que não tinha as exiguidades fabulosas da nossa península. Qual é esta península? É a Península Ibérica, não é? Península Ibérica. Então, há uma fábula, ou um mito, que diz que os pés latinos, não é? A Península Ibérica, são os pés latinos, são muito, muito pequeninos, são exíguos. São exíguos. E ele diz que o pé da Laura não era essa exiguidade fabulosa dos pés latinos. Certo? Não tinha a exiguidade fabulosa dos pés latinos. Já agora, os pés latinos são ou não são muito, muito pequeninos? Sim, até acho que podemos fazer aqui um paralelo com o conto da Cinderela, por exemplo. Aquela história toda de ela ter um perfeito para entrar no sapato de cristal e tudo mais. Sim, e porquê é que isso é importante? Porque o pé pequeno é sinal de elegância, certo? Portanto, aquela Cinderela era a mais elegante das jovens porque tinha aquele pé muito, muito pequeno e elegante. Pronto. E diz-se que os pés dos latinos são mais pequenos. E são ou não são?
atendendo a que os pés, sei lá, portugueses, espanhóis, América do Sul, Península Ibérica, América do Sul, os pés dos latinos são mais pequenos ou não? Sim, eu acho que sim. Quer dizer, eu tenho É um facto. Mas eu também conheço pessoas que parece que podem dormir em pé, por isso. É relativo. Mas sim, a maioria dos pés latinos são mais. Sim, são mais pequeninos, mais. Exatamente, são mais pequeninos. Por exemplo, eu tenho ouvido casos de amigos portugueses que dizem que quando estive a morar na Alemanha só arranjava sapatos de jeito na secção de criança. Era isso que eu ia dizer, é verdade. Qualquer pessoa que vá à Alemanha, eu estive lá um mês e realmente notava-se que não tinha nada a ver o tamanho dos pés deles e os nossos. E também em Finlândia, Noruega, tudo o que seja mais para norte, também É acontece. verdade. Então, não há qualquer... Margarida, aceitamos ou não? Ou vamos dizer que não é verdade? Não, Isto é verdade. eu só ia comentar, professora, porque o contrário acontece quando se vai para a Ásia. Eu no Japão não conseguia arranjar sapatos. Não me servia, era horrível. Pronto, então, parece que há uns pés ainda mais exíguos do que os da Península Ibérica, do que os dos latinos. Mas, de facto, há aqui um fundo de verdade. Portanto, os pés dos latinos, ok, Península Ibérica e América do Sul, em princípio, são pequenos. O que, como eu estava a dizer, é um sinal de elegância. Mas isto não é verdade. Ele diz que não tinha a exiguidade. Porquê? Porque ele era, cá está a palavra, proporcionado. Nós andamos perto desta palavra, pois já dissemos, normal, padrão, sem exageros, sem extremos, e agora aparece aqui a palavra proporcionado, que aliás está de acordo com aquela referência da estatuária antiga. As estátuas antigas, grecas, latinas, eram proporcionadas. Tinham esta lei da proporção. E agora aparece-nos aqui como a Vênus de Médicis. A Vênus de Médicis, ou a Vênus de Médicis, é uma estátua de facto. Portanto, há aqui uma referência a uma estátua. Alguém já ouviu falar da Vênus de Médicis? Pronto, é uma estátua que apareceu numa vila em Itália, numa casa, no jardim de uma casa italiana, romana. Apareceu numa vila romana e pensa-se que era uma estátua grega do período clássico, portanto, do século I ou II, da escola de Atenas. Portanto, pensa-se que era uma estátua produzida na Grécia, na escola de Atenas, e tomou este nome porque a casa onde foi descoberta pertencia à família Médicis. E como pertencia a esta família, a estátua, que era uma estátua de Vênus, tomou este nome. Então estamos agora perto aqui de uma outra... A nossa Laura agora está identificada com o quê? A nossa Laura, que tem um cabelo loiro que relanteja e resplandece. Exatamente com uma estátua grega. Com uma estátua grega, como se diz atrás. E de quem era a estátua? De quem era? De Vênus, ainda por cima. Né? Ainda por cima da Vênus. Porque a Vênus era a deusa da beleza e do amor, certo? Pronto, então, é só o pé. É engraçado, é só o pé que está comparado com a proporção da Vênus. Bom, agora temos aqui uma nova frase. Tenho visto muita mulher mais bela, algumas mais adoráveis, nenhuma tão fascinante. Fascinante é a palavra para ela. Pronto, agora vem o rosto. Reparem, oval e perfeitamente simétrico. Alguma mulher tem um rosto perfeitamente simétrico? A Laura, aparentemente. Há alguma mulher com um rosto perfeitamente simétrico? Mulher ou já agora um homem? Há algum ser humano com um rosto perfeitamente simétrico? Não. Não. Isso não existe. Esta simetria perfeita e a proporção perfeita vai lá atrás à estátua grega, não é? Professora, Diga.
também eu acho que o nome dela talvez não seja também escolhido ao acaso, porque pode remeter para os poemas de Petrarca. Petrarca, exatamente. Que é uma mulher idealizada. O nome Laura também nos faz aqui uma referência cultural com Petrarca. E Petrarca era um poeta do Renascimento italiano, não é? E que tinha uma imagem da mulher bastante perfeita. Portanto, as mulheres de Petrarca, particularmente Laura, era marcada por uma grande perfeição. Bom, aliás, não era só física, era uma perfeição em geral. Pronto, mas este perfeitamente simétrico não aponta diretamente para uma mulher, passa por uma comparação com as tais estátuas clássicas gregas e a proporção, uma proporção exata. Bom, pálido, só os lábios eram vermelhos como a rosa de cor mais viva. Bom, e agora reparem aqui nesta frase, que eu acho muito interessante, a expressão de toda esta figura é que se não descreve. Então ele está a fazer uma descrição de uma mulher, e na descrição desta mulher aparece aqui a expressão não se descreve, não consegue descrever. Reparem, temos uma descrição que diz que não consegue descrever a expressão da Laura. Isso é só porque está apaixonado, não é mais nada. Pode ser. Por acaso não, por acaso isto é um narrador que não está muito comprometido com o caso, mas eu gosto muito do não se descreve, e depois há uma tentativa de descrever a boca também, não é? Breve e fina, sorria pouco, e depois reparem a descrição do sorriso. Mas quando sorria, como é a descrição do sorriso? A descrição do sorriso é uma exclamação. Portanto, é muito engraçado, porque esta descrição, depois de dizer que não consegue descrever, não é? A expressão não se consegue descrever, e quando tenta descrever o sorriso, não descreve, exclama. É esta a descrição que nós temos do sorriso. Bom, eu vou saltar o parágrafo seguinte, sobre as roupas, e queria chegar à última frase, que é, pronto, quando a víamos no baile, etc, 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 era ver alguma coisa de superior, de mais sublime que uma simples mulher. E isto é uma reformulação. Nós estamos a ler a descrição de uma mulher e aqui no fim temos a reformulação da descrição. Era ver alguma coisa de superior, de mais sublime que uma simples mulher. Então o que é a Laura? Qual é a palavra que pomos aqui? Ela não era uma simples mulher, ela era uma... Anja? Uma deusa? Eu não tenho argumentos para o anjo. Não tenho argumentos para o anjo, só se for lá em cima para buscar aquela... Onde é que estava? O cabelo loiro que resplandece. De resto, não tem não, senhora. É só que esse tipo de mulher vindo da descrição do homem que tinha referido antes, Petrarca. Não. Petrarca, o meu professor de português do 12º sempre chamava isso de mulher-anjo. Tipo, uma mulher sublime. Ok, mulher-anjo, exato. Mas aqui nesta descrição não temos a construção de anjo. O único sítio onde pode haver anjo é lá em cima, no resplandecente, o cabelo loiro com uma auréola. Mas temos elementos para pôr aqui outra coisa. Ela não era uma deusa, ela não era uma mulher, ela era uma deusa. E para deusa temos muitos argumentos, não temos? Como é que ele construiu a ideia de que ela é uma deusa? Ok, com os relâmpagos na cabeça, se calhar, mas a estátua clássica grega, a perfeição proporcionada, a simetria perfeita, há pelo menos meia dúzia de expressões. Aqui, exato. O modelo da estatuária antiga, há depois a proporção, há a simetria perfeita, aqui no rosto, e há aqui a Vênus de Médicis. A Vênus. Portanto, o texto constrói qualquer coisa que, quando chegamos a esta frase, algo de superior, de mais sublime que uma simples mulher, nós pomos que ela era uma deusa.
deusa, eu acho. Eu acho que a reformulação da descrição, e reparem, a nossa leitura avança naturalmente, porque avança o primeiro momento em que vemos Laura e construímos a classe mulher, e o texto obriga-nos no fim a concluir, ela era mais do que uma mulher, ela era uma deusa. Esta Laura era como uma deusa, era como a Vênus, a deusa da beleza e do amor, certo? Independentemente de haver aqui uma ligação com essa figura de mulher-anjo, que também foi referido, que vem do Petrarca. Certamente que há também aqui essa leitura. Bom, infelizmente são 10 horas. Eu só vou, num minuto, é 1 minuto que falta, vou interromper e vou só compartilhar uma outra coisa que tenho aqui. Pronto, e que também vou pôr no cigarro. Ai, meu Deus. É mais ou menos isto. A descrição que nós tivemos a ver é isto, mas é mais complexo. Isto é só um bocadinho, certo? Isto que aqui está, em termos estruturais, não tenho aqui os raminhos todos, como podem ver. Aliás, é possível completar isto, é possível completar e pôr bastante melhor. Mas não há dúvida que o que nós temos numa descrição é uma hierarquia de aspectos. A descrição não tem o dinamismo e o movimento de uma narrativa, certo? Não tem o dinamismo e o movimento de uma narrativa. Também não tem o dinamismo da argumentação, não é? Aquela tensão entre tese e argumentos, há uma tensão na argumentação, mas tem a sua própria característica, que é a hierarquia. A descrição é uma construção hierárquica. E nós pensamos, é estático, a descrição é estática. E é, de facto, é estática, mas não deixa de ser interessante a estrutura hierarquizada que encontramos na descrição, certo? A especificidade do texto descritivo é esta, é ser uma hierarquia. Professora, pode ser também que é hierárquico porque vai da cabeça aos pés? Porque segue Porque aqui é um modelo antropomórfico, é uma pessoa. Nós temos aqui uma pessoa e, portanto, segue exatamente a estrutura de um corpo. Mas qualquer descrição tem esta estrutura. Eu até lhes ia propor fazerem a descrição do Búzio, ou do retrato de Mónica, aqueles textinhos muito pequeninos, à maneira da estrutura de uma descrição. Já agora, desculpa, vou interromper isto outra vez, e pôr uma outra coisa, que é este texto, a velhice. Isto é, eu pus neste texto, a velhice, uma série de comentários de acordo com o que estivemos a ver. Portanto, tenho aqui uns comentários ao lado. Não sei se isto é capaz de ter algum interesse. Eu posso também pôr no cigarro, se quiser. Diga? Tem. Pronto, eu vou pôr isto no cigarro. Obrigado. Pronto, e foi o que estivemos a ver, mais ou menos. Se calhar vimos hoje outras coisas que eu ainda não tinha pensado, mas em princípio foi isto que estivemos a ver. E, portanto, eu ponho isto também no cigarro. Se quiserem, ponho também a estrutura da descrição da Laura, e aquilo que eu pedi era que fizessem a mesma coisa para o texto, já não sei dele. Pronto, está aqui a seguir ao texto Laura, está os dois outros. Se quiserem fazer a descrição do texto do Búzio, não é este, desculpem, disparado. Estes são textos, já agora, expositivos explicativos, também vamos ver como é a estrutura expositiva e explicativa. Mas está antes da Laura, temos as duas pequeninas descrições, e podem tentar aplicar à descrição do Búzio o modelo hierárquico, a ver se está ou não no modelo hierárquico. E a mesma coisa na descrição de Mónica. Claro que estas descrições não são tão clássicas como a do Almeida Garrett, mas em princípio são descrições e têm o princípio de hierarquia. Certo? Então fica combinado que tentam fazer isto e na sexta-feira conversamos sobre a descrição
também vamos ver os textinhos, aqueles pequeninos, expositivos e explicativos. E eu ainda queria também que tentássemos ver uma recensão crítica. Mas para fazer uma recensão crítica... Desculpem. E a recensão crítica que eu tinha previsto fazermos... Ai, não, agora não encontro o texto que eu queria abrir. Se calhar fechei o texto. Tem uma palermice, mas se calhar fechei o texto do Lobo Antunes. Não terei fechado? Se calhar foi o que eu fiz, um grande disparate. Não, não é este. Também não é este. Ai, meu Deus, fechei. Não sei como é que fiz isto, mas fechei. Não, era este. Era este texto que estávamos a ver. Estou completamente tolinha. Pronto. Neste conjunto de textos fica marcado ver os dois pequeninos descritivos e tentar ver se conseguem ver a estrutura hierárquica da descrição. Não é neste conjunto de textos que está o texto A Importância da Comunicação Escrita. Está num ficheiro chamado A Comunicação Oral e a Comunicação Escrita, certo? Também está no Cigarra. É um dos últimos. É o penúltimo. O penúltimo que lá está, chama-se outra vez a comunicação oral e a comunicação escrita, foi onde estivemos a fazer a transcrição da oralidade. Já agora, eu também tenho o texto da entrevista oral e sublinhei com cores diferentes aquilo que nós estivemos a ver na última aula. Estivemos a ver a estrutura da frase, as hesitações, as suspensões, certo? E também posso pôr no Cigarra uma digitalização com as cores todas. Porque assim fica o que nós estivemos a ver na aula, não é? Obrigado. Bom, para fazer a recensão crítica, podíamos tentar fazer na aula mesmo, na sexta-feira. Para fazer a recensão crítica, tínhamos que começar por a tal notícia biográfica e bibliográfica sobre o autor. Alguém, se tiver tempo, podia dar uma espreitadela, a ver quem é que é Fonseca, FI, e punhamos uma pequena introdução. Eu tenho hesitado em pôr a turma em salas simultâneas, para poderem trabalhar em pequenos grupos, porque a turma é enorme. Mas se calhar sexta-feira fazemos, certo? Fazemos uma parte em salas de grupos e depois juntamos-nos no plenário e vemos as conclusões a que foi possível chegar sobre um comentário, porque uma recensão crítica é um comentário de um texto científico. Fica combinado? Sim, sim. Portanto, ler o texto já ajudava, porque senão depois perdemos uns 10 minutos para o ler. Ler o texto, a importância da comunicação escrita, está logo a seguir àquela transcrição da entrevista oral. Está logo a seguir à transcrição da entrevista oral. São as duas últimas páginas daquele ficheiro. Ler o texto, tentar apanhar uns tópicos sobre o conteúdo e, como a recensão crítica precisa de uma referência àquela área científica, precisa dizer se aquele autor trabalhou ou não naquela área, se aquele autor já fez outras coisas, também era preciso dar uma espreitadela a esse autor, Fonseca, FI, para ver exatamente quem é, certo? Porque a recensão começa assim. Isto é o total, trabalha nesta área, fez isto assim assim, certo? E depois então é que vem o comentário do texto. Combinado para sexta-feira, muitas tarefas, podem fazer só uma, mas pelo menos uma convém fazer. Portanto, leitura portanto, do texto, a importância da comunicação escrita, e quem quiser ensaia uma estrutura da descrição do Búzio, por exemplo, a do Búzio. Certo? Fica combinado? Ok. Ok. Então, até sexta-feira. A minha aula das 10 já vai longe. Boa semana. Até sexta-feira. Boa semana. Tchau. Até sexta. Obrigado, professor. É sexta. Até sexta. É sexta, boa semana. Tchau. Boa semana.